A Globo perdeu o primeiro lugar em audiência pela primeira vez desde que começou a reprisar jogos antigos. Jogos nesse final de semana do Palmeiras e do Fluminense. Te explico como é que foram as audiências, especialmente na comparação com outros finais de semana. Quero te falar também nesse vídeo a respeito de Guerreiro e a possibilidade dele jogar no Boca Juniors. Tem informação sobre o Robinho. Ele vai ou não jogar no Santos nos próximos dias. E para fechar, detalhes do acerto entre Fred e Fluminense. Fred vai ter salário mínimo até que o Campeonato Brasileiro comece e depois eu te conto os valores a partir do momento em que o Brasileirão começar. E aí, gente, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria pedir, antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Semana extremamente importante para o canal do Nicola. Bateremos 700 mil inscritos em pouco mais de 1 ano e meio de duração do canal. Estou muito grato a todos vocês pela parceria de sempre. Tem live a partir das 8 horas da noite aqui no canal do Nicola, nessa segunda-feira. Programação bem especial de lives para essa semana. Tenho certeza que você vai curtir. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Paolo Guerreiro, atacante do Internacional. Cara garantido, vai ficar até o fim da temporada como reforço colorado. Mas, de acordo com seu empresário, o Mariano Pernia, que deu uma entrevista na semana passada ao TYC Sports, lá da Argentina, o Pernia assegura que o Guerreiro esteve muito perto de se mudar para o Boca Juniors na virada do ano. De acordo com o Pernia, houve uma série de encontros entre ele e o Riquelme, que representavam um dos grupos que tentavam a eleição no Boca Juniors para essa temporada. O grupo do Riquelme, inclusive, acabou eleito e o Riquelme chegou a fazer proposta oficial. Pernia analisou essa oferta e não houve acordo, segundo o empresário, por conta da variação do dólar. Não sei se você sabe, mas na Argentina o dólar tem 14 cotações diferentes, a oficial, a não oficial, entre outras. E o Guerreiro queria uma cotação que seria 10% superior àquela do que o Boca Juniors oferecia. Por conta dessa diferença de 10%, o martelo acabou não sendo batido e o Boca nem apresentou uma oferta oficial ao Internacional. Cheguei a perguntar para o Marcelo Medeiros, o presidente colorado, numa live que fiz aqui no canal do Nicola, sobre a possibilidade do interesse do Boca Juniors. E o Marcelo Medeiros disse que ficou sabendo mais pela imprensa do que propriamente por alguém do Boca Juniors que o procurou oficialmente. Então agora já temos a resposta do porquê o Boca não ter aberto negociações com o Inter. Não houve a necessidade de uma proposta porque Boca e Guerreiro não chegaram a um acordo. E o curioso dessa história é que se o Guerreiro tivesse aceitado a oferta do Boca Juniors no fim do ano passado, ele teria tomado um enorme prejuízo. Isso porque seria fixado um valor do dólar para o restante do contrato e o dólar desde então disparou em mais de 100% na comparação com a moeda argentina, o peso argentino valendo cada vez menos e ele teria perdido um caminhão de dinheiro se tivesse se mudado para lá. E só para finalizar, vale a lembrança de que o Internacional só vai aceitar liberar o Guerreiro para o Boca Juniors ou para qualquer outro clube do mundo, mediante pagamento da multa rescisória, que é de 4,5 milhões de dólares, valor bem salgado para um centroavante de 36 anos de idade. Bora falar sobre outro atacante, também de 36 anos de idade, que pode voltar ao futebol brasileiro. Estou falando do Robinho, que tem conversas para se tornar reforço do Santos para o segundo semestre. Primeiro quero te contar que o contrato dele vive seus últimos dias com o Istanbul Basaksehir, time da Turquia. O contrato termina em 30 de junho, é natural que seja prorrogado por algumas semanas, porque o campeonato turco ainda não terminou, vai ser recomeçado agora no dia 12 de junho. Faltam 9 rodadas, assim que o campeonato turco for finalizado, o Robinho não deve ficar por lá. Isso porque contei para você lá atrás, muitos meses atrás, que qualquer novo contrato na Turquia vai ter uma tributação muito maior. Então, um contrato atual que tem uma tributação baixa de 17% vai passar a ter tributos de 67%, o que inviabiliza para o Istanbul Basaksehir manter o Robinho por lá, atacante brasileiro que é mais reserva do que titular. O natural é que ele queira voltar para o Brasil e o Santos já abriu as portas para ele. O presidente José Carlos Pérez já admitiu de forma pública que tenta a contratação do Robinho. O grande problema para que exista um acordo é uma dívida referente ainda à gestão Modesto Roma. O Robinho sai do Santos com o Peixe devendo algo na casa dos 4 milhões de reais. Houve um acordo em outubro de 2017 para que esses 4 milhões fossem pagos em 24 parcelas, algo na casa de 166 mil reais por mês. O problema é que o Santos só pagou uma dessas 24 parcelas combinadas. E a dívida, na teoria, está na casa dos 3 milhões e 800 mil reais. Eu digo na teoria porque com juros e correções monetárias, esse valor já passou dos 5 milhões de reais.
Conversei outro dia com o Pedro Doria, que é membro do Comitê de Gestão do Santos, e ele explicou um pouquinho sobre essa história da dívida, assegurando que o Robinho tem sido extremamente bacana, ele e sua empresária, a Marisa Lígia, nas negociações em relação a essa dívida. Dá uma olhada no que ele fala. Ele é sempre uma opção para o Santos Futebol Clube. Eu acho que até quando ele parar de jogar, ele vai ser sempre uma opção. Porém, o que se tem hoje é, de todas essas contas que o Santos tem mais um débito com o Robinho, e que pode ser cobrado na justiça. Mostra a decência do atleta, o carinho e o respeito que ele tem pelo clube. Ele nunca acionou o clube. O Santos deve mais de 3,5 milhões para ele. E a gente tenta buscar um entendimento nesses recursos que são justos. E ele sempre, e a advogada dele, sempre muito disposta a negociar. Eu acho que o staff dele como um todo é um staff bastante tranquilo de negociar. E eu torço, se ele não vier agora nessa gestão, ou que ele venha em outro momento, ele é sempre um ídolo do clube. A casa dele aqui, vai ser sempre bem-vindo. Nós somos passageiros, né? Eu sou passageiro no Santos, mas o presidente Pérez, todos os presidentes são passageiros, mas a história que foi desenvolvida por esses ídolos do clube, elas são eternas, e o Robinho é um ídolo eterno do clube. Dessa maneira, antes de acertar um contrato com o Robinho daqui para frente, o Santos precisa pelo menos dar uma satisfação ao Robinho em relação a como vai pagar essa dívida de pouco superior a 3,5 milhões de reais, como disse o Pedro Doria. A dívida hoje na casa dos 3 milhões e 800 mil, isso se o Robinho aceitar abrir mão do pagamento de juros e correção monetária, porque o Santos não quitou essa dívida. O fato dele não ter ido à justiça demonstra uma gratidão do Robinho, uma boa intenção em relação ao Peixe. Robinho, que se fosse contratado, certamente ganharia o teto salarial do Peixe, que é hoje de 500 mil reais. Se a gente somar mais essa questão da dívida, Robinho chegaria para ganhar uma boa bolada, mas vale a lembrança de que o Santos só vai ter condição de contratar o Robinho, o Ricardo Oliveira ou qualquer outro jogador se conseguir resolver sua pendência com o Hamburgo da Alemanha referente ao Kleber Reis. Contei todos os detalhes dessa história nesse vídeo que eu gravei. O Santos deve hoje algo na casa dos 4,5 milhões de euros ao Hamburgo. O Hamburgo cobra 2 milhões de euros somente de multa, e se o Santos não se acertar com o clube alemão logo, vai correr o risco de ver a FIFA impor uma outra punição mais pesada ao Peixe. Essa punição, inclusive, pode ser de perda de pontos, 3 a 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre Fred, mais novo reforço do Fluminense. Essa notícia eu adiantei há bastante tempo. Vou até deixar o link aqui para você, em que eu conto detalhes do contrato. Tem algumas novidades em relação ao vídeo que eu gravei lá atrás. O principal detalhe diz respeito ao fato de que o Fred aceitou abrir mão de seus salários enquanto o Campeonato Brasileiro não começar. Ele vai receber 2 salários mínimos por mês até que o Brasileirão tenha início. Foi uma forma que o Fred encontrou de ajudar o Fluminense nesse momento de extrema dificuldade por conta da pandemia do coronavírus. Dessa maneira, o Fred, outro atacante de 36 anos de idade, não vai onerar tanto os já sofridos cofres do tricolor. Ele vai ter salários de 300 mil reais por mês no Fluminense. Esse é o salário fixo num contrato de 2 anos até junho de 2022. É bem verdade que esses salários podem chegar a mais ou menos 500 mil reais por mês. O Fred e o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, os caras são extremamente amigos, colocaram uma série de cláusulas de bônus previstos nesse contrato que vão garantir aumentos ao Fred com o número de jogos, com o número de gols, com conquistas, entre outras coisas. Então o Fluminense parte de um salário de 300 mil para o Fred, podendo chegar até 500 mil. O ponto aí é quanto o Fred abriu mão de ganhar na comparação com seus 2 antigos empregos. Enquanto era jogador do Atlético Mineiro, o Fred ganhava 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ele vai para o Cruzeiro para ganhar mais ou menos 1 milhão de reais por mês, embora no Cruzeiro existissem algumas bonificações que poderiam fazer com que os seus vencimentos saltassem para 1 milhão e 300 mil. Mas vamos partir só dos fixos. 1 milhão e 200 mil no Atlético, 1 milhão no Cruzeiro, para 300 mil reais mensais no Fluminense. Isso tem a ver com a pandemia do coronavírus, que resultou em clubes mais pobres, mas também com uma nova realidade do Fred, que está ficando cada vez mais velho, já não tem a mesma condição física de outros tempos e perdeu em rendimento. Por isso ele vai ter o menor salário da carreira dele em bastante tempo, volta ao tricolor das Laranjeiras, quase 4 anos depois de deixar o clube. Passagem bem interessante, 288 jogos, com 172 gols marcados. É o maior artilheiro da história do Fluminense, se a gente contabilizar apenas jogos oficiais.
Quero finalizar o vídeo contando sobre as audiências preocupantes da Globo nesse domingo com as reprises, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a Globo exibiu o título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras em 1999, vitória contra o Deportivo Cali. No Rio de Janeiro, o triunfo do Fluminense, o título do Campeonato Brasileiro de 2012. E pela primeira vez desde que começou a exibir jogos reprisados, a Globo acabou não tendo a liderança de audiência no período. Tanto em São Paulo quanto no Rio, o grande adversário foi a Eliana, com seu programa no SBT. Em São Paulo, o Palmeiras ficou o tempo inteiro atrás da Eliana. A média final foi de 9,5 pontos de audiência contra 10,8 pontos de audiência do programa da Eliana. Já no Rio de Janeiro, houve mais equilíbrio, com o jogo do Fluminense e a Eliana alternando na liderança do ranking, desse ranking de audiência. Em São Paulo, inclusive, a Record chegou a ficar muitos momentos bem próxima da Globo. Então, com o SBT em primeiro lugar, com a Globo em segundo e com a Record ameaçando ultrapassar a Globo na segunda colocação desse ranking de audiência. É uma prova ou um alerta para a Globo de que esses jogos de reprise talvez já estejam perdendo, saindo do gosto do torcedor que já quer ver jogo ao vivo. A bola já voltou a rolar na Europa com o campeonato alemão. Nesse meio de semana volta também o campeonato português e na sequência o espanhol, o inglês, entre outros. É importante contar para você que esses 9,5 pontos que a Globo teve de audiência em São Paulo com a torcida palmeirense foi a pior das últimas semanas. Na semana passada, quando exibiu o título mundial conquistado pelo São Paulo contra o Liverpool, a audiência foi de 12,1 pontos. No domingo anterior, com a exibição do título do Corinthians no Mundial em cima do Chelsea, foram 14,9 pontos. Então, 9,5 pontos com o Palmeiras, 12,5 pontos com o São Paulo, 14,9 pontos com o Corinthians. Nenhuma dessas audiências conseguiu ser tão boa quanto a audiência da conquista do Penta pela seleção brasileira. Foi uma audiência 3 vezes maior na comparação com a registrada pelo Palmeiras. Apesar da queda semanal nesses números, a Globo já anunciou para o próximo domingo os seguintes jogos. Em São Paulo, Santos e Peñarol, final da Libertadores de 2011, que terminou com o título do Peixe. E para o Rio de Janeiro, o título conquistado pelo Botafogo contra o próprio Santos em 1995. A tendência é que os números continuem caindo e a Globo mais cedo ou mais tarde vai ter de pensar em alternativas por conta desse calendário. Vale lembrar que a bola vai demorar para rolar, especialmente nos campeonatos estaduais de São Paulo e Minas Gerais. Rio de Janeiro, há a perspectiva de que a bola volte a rolar em 14 de junho, é algo combinado ou prometido pela FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro, mas dentro do próprio Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense são absolutamente contrários a essa ideia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para deixar você super bem informado nesse início de semana. Prometo voltar com entrevistas bem bacanas, com lives bem interessantes e com mais vídeos cheios de informação para você ao longo da semana. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola. Você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo receber informações em primeira mão no seu WhatsApp, participar de lives exclusivas, receber os vídeos bem antes dos demais inscritos do canal, além de poder participar do bolão do Nicola, que vai dar ao campeão do bolão uma camisa exclusiva do seu time do coração. Beleza? A gente se vê às 8 da noite com mais uma live, conto com a participação e com a presença de todo mundo. Tchau, tchau!